Por que não lençóis na janela, lencinhos e toalhas bordadas que lembram o ato de carinho dos avós? Tudo isso pode te acompanhar como um grande abraço, como toque familiar no seu próprio ambiente. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Rosa, decoradora. Hoje nós vamos falar sobre tecidos, mas não é de uma forma convencional da decoração. Ou seja, não é para a gente ver combinações de estampas, nem para a gente ver como que você vai reformar o seu sofá. Vai mais além, porque a proposta aqui é uma casa que a gente possa deixar ela bem bacana, bem legal, descontraída, charmosa, mas sem precisar de gastar. Como sempre, fazer esse paralelo da casa com o autoconhecimento. Isso aí é a proposta do canal, porque a casa é um instrumento para você se conhecer melhor. E dali você pode ter no seu dia a dia instrumentos, ferramentas que vai te dando insights. Essa aula vai ser bem diferente, vou te mostrar várias propostas. Gostaria que vocês pudessem comentar, falar o que vocês pensam, porque isso é muito importante para todo mundo, para mim também, entendeu? Que tudo que eu coloco aqui são posicionamentos, são modos de pensar meu, mas cada um tem o próprio. Então aqui a vontade é sim de ajudar, de agregar, mas alguém pode ter outros insights e isso é muito bacana, a gente poder unir, ajudar. Eu quero fazer umas propostas aqui de análise de ambientes que nós vamos colocar aqui na aula, para que a gente possa, além de decorar, você também vai poder entender um pouco sobre suas resistências. Como a frase do dia que eu coloco aqui, que é: qual o lençol que cobre ou esconde seus defeitos? Porque a intenção aqui é realmente esconder defeitos que na sua casa pode ter, um descascado, um rasgado, que a gente não pode ter esse preconceito de colocar coisas para poder esconder e ao mesmo tempo a gente vai conseguir fazer um resultado muito interessante. Mas em paralelo, é tentar olhar para esse ponto como forma subjetiva, para que você pense melhor sobre esse seu comportamento, né? Muitas vezes a gente esconde o que a gente não quer mostrar. Então, gente, esse ambiente aqui, ele traz pra gente uma sensação de tenda, né? Dá uma sensação de um outro lugar, alguma coisa asiática. Eu coloquei como proposta aqui no texto: tecidos podem esconder imperfeições e trazer um estilo próprio, lembrando tendas, trazendo na memória estampas e sensação de acolhimento, estilo hippie com pintadas decorativas do borro. O borro, ele traz, e o estilo hippie, traz essa sensação de liberdade, né, que o movimento hippie trouxe. Eu vejo que hoje a gente tem uma tendência a buscar muito isso. A gente está meio cansado de algo rígido demais, muito certinho. Então esse estilo vem quebrar toda aquela rigidez, aquela formalidade, né? Que eu acho que tudo isso são características que não ajudam muito para a gente ter aquele aconchego, aquela casa tão desejada por todos, né? De esparramar numa cama, no sofá, não querer sair dali, de ficar agradável mesmo. Então é nesse estilo mais solto que a gente consegue essas sensações
trazendo bastante estampas, você vê aí que eles não têm muito a preocupação de ficar um combinando com o outro, e o mix dá super certo. Aqui eu botei o texto que tem relação com aquele ambiente, né? Quebre a resistência. Você pode criar resistência quanto a isso, se tratando de uma decoradora. Mas é justamente por ser é que acho que devemos ter solução para tudo. Como, por exemplo, casas com problemas nas paredes, como furos expostos desnecessariamente, tintas descascadas, sofás rasgados e outras variantes, e que o morador não se encontra no momento propício para fazer qualquer gasto. Para isso, a proposta é mais do que charmosa e altamente personalizada. Para quem tem suas cangas guardadas, lenços, cachecóis e qualquer trama que possa expor, é uma maneira incrível de lembrar moradias de outros mundos asiáticos e tantos outros que vivemos na infância que muitos de nós nem lembramos mais. Tendas que brincávamos e sentíamos tão protegidos debaixo de lindos lençóis. Eu quero trazer aqui muita coisa que a gente lembra do passado. Eu acho que está havendo essa carência. As pessoas estão carentes do que a gente deixou, do que a gente esqueceu de nós mesmos. Então, toda essa modo de morar mais flexível, formal, lembra muito esse passado nosso e traz muito mais aconchego, essa sensação de pertencer. Um mix de textura causa a surpresa gostosa desse ambiente que tenta, a todo custo, nos transportar para lugares que sugestionam algum lugar da infância, porque lembra algo da mãe, da tia ou avó. Raízes que jamais na nossa existência esqueceremos. Trazer essa memória para o interior da sua casa te trará a alegria de pertencer a um mundo que é só seu. Por que não lençóis na janela, lencinhos e toalhas bordadas que lembram o ato de carinho dos avós? Tudo isso pode te acompanhar como um grande abraço, como toque familiar no seu próprio ambiente. Que esse ambiente traz, você pode ver o charme que é. Às vezes a gente deixa de fazer a decoração das nossas casas pensando quando que eu vou ter o dinheiro para comprar cortina, quando que eu vou ter dinheiro para pagar uma decoradora. A ideia aqui é trazer essa independência para que vocês podem sim usar a internet como uma referência, mas trazer mais independência para vocês criarem e não copiar por insegurança. A gente acaba copiando o ambiente. E estamos aí cheio de lugares muito parecidos um com o outro. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que falta esse toque da personalidade da pessoa. Da personalidade da pessoa. É ótimo. Mas desse lugar com personalidade. Para isso, é óbvio que a gente tem que ter coragem de ser a gente mesmo, não ter medo de mostrar o que há de simples, e o simples é charmoso. Esse ambiente, ele tem um pouco dessa memória de avós, porque ele trouxe o móvel retrô, ele bota esse lençol na janela. O que eu quero trazer aqui são propostas simples, mas que vocês conseguem fazer a decoração de forma personalizada e tão chique quanto. E agradar o próprio olhar, o próprio conforto visual. Vou trazer aqui de novo o outro exemplo que eu sempre dou, que é como se fosse o vestido de festa. O vestido de festa é um vestido lindo, maravilhoso, que todo mundo quer ter, para arrasar naquela noite. Mas não é um vestido para ficar o dia todo vestido nele, almoçando, vendo TV, dormindo. Então é igual a casa da gente.
Então aquela casa linda, maravilhosa, não deixa de ser bonita. É linda e maravilhosa, mas a gente tem que colocar na nossa vida, no nosso real dia a dia, para sentir o conforto que é isso. Os 3 pilares que eu considero uma casa ideal, que é a beleza, é o conforto e o aconchego. E o aconchego aqui é algo subjetivo, é algo bem maior do que só uma coisa de textura macia e gostosa, mas é um aconchego visual que traz a memória, essa memória que traz esse ambiente aí. Memórias que traz a paz. Tudo é só uma questão de arrumação e agrupamento. Faça a faxina e tire tudo que está guardado. Lembranças que ficam escondidas, expondo a sua face mais sensível e trazendo a sua história para as paredes da sua casa. Seja tecidos finos, tramas, grossas, quando misturados, resulta numa vida cheia de nós, que ora desatamos e ora embolamos, mas que cria uma linha que nunca pode ser cortada nem interrompida. Na tríade, escrivaninha, sofá e puff, ou escrivaninha, sofá e lençol na janela como cortina, você cria a estrutura e compõe os detalhes que vão surgindo em vãos, tapetes listrados no chão, lençol floral na janela e muitos mimos na parede e nas almofadas. Não tenha medo de ousar. Faça sua história criando o seu enredo. Essa tríade que eu comentei aqui é um estudo que fizeram com o tempo e a gente encontra uma harmonia visual quando encontra três peças, 3 móveis que seja, mais fortes visualmente falando, que é a estrutura do cantinho. Você tem que ter esses 3 pontos mais fortes. O que tiver em torno já é os adornos, é o acabamento, é o que é decorativo, né? Então eu comentei aqui da escrivaninha, o sofá e o puff como uma tríade. A outra, escrivaninha, sofá e o lençol, são coisas bem fortes que estrutura a questão visual e harmoniza o canto. O restante vai preenchendo os vazios, que é a decoração em si, né? Que é esse acabamento. É assim que eu costumo orientar para que vocês consigam fazer a própria decoração, para que vocês criem dentro da memória de vocês coisas que vocês às vezes podem ver desvalorizado na casa, mas que pode agregar em cantinhos para fazer essa tríade e ser um cantinho super especial. Ouse, tente fazer. Aqui é um ambiente focado no natural. Você vê que tem móveis mais de madeira, muita planta, tramas na parede, que é a intenção aqui, né, de falar disso, desses tapetes, das tramas, chales soltos, tramas na parede. Não tem erro. Pode trazer um tapete, um macramê, uma colcha de patchwork, um crochê para sua parede, colocando plantas espalhadas ao redor. É fórmula de um ambiente perfeito para ficar admirando e curtindo por horas. Essa combinação são características que trazem conforto visual e aconchego. Repare nos tapetes espalhados aleatoriamente, sem regras, como se estivéssemos numa tenda ou cabana indiana. O resultado é acolhedor. Aqui a gente tenta desconstruir o que é certinho demais. Você vê que essa coisa aleatória ajuda a trazer esse aconchego, ajuda a trazer na memória essas coisas da tenda, coisas que eu não sei vocês, mas eu brinquei muito quando criança disso, de fazer cabana, de criar tenda,
e era uma delícia. Então, de alguma forma, essa sensação parece insignificante, mas não é. Ela tem no inconsciente, ela traz um aconchego que às vezes está embutido e que você não percebe. Está na memória e que traz dentro da casa da gente todos os dias e que é super gostoso e interessante. Vamos combinar o que não há nada para combinar. Existe aqui existe apenas sentimentos. Uma estrutura que organiza, sim, o olhar, mas as cores são por conta da imaginação. Plantas não podem faltar e texturas diferentes ao toque para criar equilíbrio do que traz personalidade sem faltar harmonia. Seja você e se jogue. Às vezes a gente fica temeroso, como que eu vou combinar? Você traz aqui nesse ambiente muita estampa, coisas diversas. Você vê que a pessoa não preocupou com isso. Ela sentiu, ela deixou fluir. É isso que eu queria trazer para vocês nesses ambientes, fugir de regras. A única coisa que eu vejo aqui é um certo arranjo na maneira de colocar os quadros. Mas mesmo assim eu vou trazer para você numa outra composição, a próxima, para desmistificar também isso. Mas por enquanto eu queria que vocês prestassem atenção nisso. A colcha não tem que ter a combinação do tapete, essa almofada tipo puff também não. Existe algo aleatório, né, aqui. Então, você deixar o seu sentimento fluir e ir sem medo, organizar suas peças, o que você tem e começa. Porque essa coisa do medo do início é muito comum. Até para decoradora. Para a gente é mais fácil, talvez, quando a gente vê uma parede vazia, a gente consegue visualizar o pronto, mas é uma questão de exercício, porque chega uma hora que vocês vão ter isso também. Sugiro que em casos de ter muita foto, gravuras, é colocar isso no chão, fazer uma arrumação, fotografa e tente replicar isso na parede. Mas deixa fluir. Não tenta bloquear a criatividade por causa da combinação. Será que isso está combinando com isso? Não. Eu acho que é isso que traz o ambiente também aconchegante. O que é rígido, o que é certinho demais, ele traz uma sensação de não posso tocar. Tá tudo muito intocável, né? Parece que a gente não pode desfrutar. Deixa fluir. Repare, não tem uma cama, só um colchão pelo piso, sem preconceitos, formam-se ambientes super legais para ficar admirando e se curtindo. É isso que procuramos em nossas residências. Ambientes mais aconchegantes, mais verdadeiros e com mais sensibilidade, através da arte, estampas e menos formalidade, para que se viva mais relaxado. Toda forma de teoria, técnica cai por terra quando deixamos a criatividade fluir. Não há como negar que temos uma estrutura a seguir em suas composições, como a arrumação dos quadros na parede. Mas vai por mim. Quando você inicia esse jogo, seu senso entra no ritmo decorativo, compondo quase sem querer. É uma noção que brota pela própria admiração e a sensação gostosa que é de montar a própria casa. Aquele ponto que eu falei, se você começa, mesmo que um quadrinho, você pegou ali guardado da gaveta, já começou, você já começa a sentir fluir uma energia boa que faz você continuar, entende? Então comece, quebre essa barreira do bloqueio de não fazer nada, do primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais difícil, depois você vai ver. Combinar o quê? Parece, mas não é o mesmo ambiente. Existe a almofada grande para sentar ao chão
que é a única peça igual do outro ambiente que a gente estava vendo. Fiz questão de colocar os dois para desmistificar, retirar qualquer dúvida ou desculpa de não fazer algo no seu espaço. O que antes poderia ser uma dificuldade de compor os quadros na parede, aqui não existe. E tudo flui com a mesma bossa, trazendo muitas texturas diferentes para que o ambiente, só de olhar, te traga o aconchego. Então, é só para mostrar que ao invés de ter os quadros aqui, você vê que ele botou uma tapeçaria e que poderia ser outra coisa, qualquer outra coisa, né? Eu falo das três, da tríade, né? Nesse ambiente aí você vê essa cadeira de vime redonda, a tapeçaria e esse puff amarelo são os três mais importantes, mais fortes, que estrutura a decoração. E o restante vai preenchendo os vazios, que é o acabamento. É uma plantinha, é um quadrinho, é essa luminária, é o tapete. É assim que vai estruturando, que é aquela dificuldade por onde eu começo, né? Você vai pegar três móveis ou três peças fortes, visualmente falando, e começa por elas e depois começa a compor os vazios, com pormenores. Se livrando de preconceitos. A tríade que sempre surgiram das três peças mais principais no espaço para trazer o equilíbrio no ambiente aqui é formada por duas possibilidades: a cadeira redonda, a tapeçaria na parede e o móvel em madeira. Aquele móvel que estava lá no cantinho da esquerda. Ou a cadeira redonda, a tapeçaria e a almofada amarela no piso. Falamos de três peças, é sempre importante frisar que é o mínimo, pois pode existir mais, resultando em 4 peças, como é esse caso. Porque quando bota muitas peças importantes, tem muitas peças fortes, visualmente falando, assim, em tamanhos, pode pesar. Entende como que eu quero dizer? Então, se você tem 3 ou 4 mais importantes, maiores, para fazer o cantinho, não importa o restante, pode ser um cantinho lotado de coisa, como nessa figura anterior e a outra. É lotado de coisa, de detalhe, mas são os pormenores, são os vazios, que eu chamo de vazios, que você vai preenchendo para dar acabamento. A liberdade das cores traz maiores possibilidades de peças e objetos aleatórios, apenas seguindo o mínimo de organização do olhar, que parte das 3 peças, como estrutura, e o entorno é sempre ocupado com pormenores decorativos. Bom, esse ambiente aqui, ele vai questionar muita coisa legal sobre você mesmo. É nessa hora que vemos mais resistência na hora de decorar com personalidade. Criar a própria regra pode ser expor demais? Como as regras de preferir usar uma colcha sobre sofá pode te trazer desconforto? Traga esses questionamentos para você mesmo e trabalhe mais o que é único em você. Por isso que eu resolvi fazer o canal, é uma forma mais livre de eu falar da decoração. Geralmente as pessoas têm dificuldade de expor o que elas gostam de verdade, principalmente se for uma coisa mais simples. Ela tem medo de estar fora da moda, se é brega. Então isso tudo traz um desconforto. Pertencer a um grupo de pessoas, uma tribo, né? Então a casa é muito preocupada nisso, é muito focada nisso e pouco focada nela mesma, por ela não ter coragem de expor ousadia.
existe muita dificuldade. Então, quando a gente quer botar cor no ambiente, de repente uma colcha num sofá pode trazer essa característica bacana. Isso fala sobre você. Isso eu estou falando se a pessoa gosta disso, é óbvio, né? Se a pessoa não gosta muito de cor, se é uma coisa mais clean, tudo bem. Mas se a pessoa tem uma característica, sei lá, mais ousada, mas não consegue avançar, tá sem grana para reformar, nem só isso, porque às vezes você vai reformar o sofá e você volta com o sofá tão tradicional quanto, né? Mas aí você tem essas formas de fazer, de trazer o informal para casa. E isso sim traz essa personalidade, traz aconchego, traz tudo isso que eu estou falando aqui nessa aula, que é da memória de casas do interior, né? Muitos de nós viemos do interior, muitos de nós, a casa do avó, da mãe, sempre traz um pouco dessa memória. Todas essas coisas sobre você mesmo, né? Decoração tem muito que questionar, tem muito que aprender para você se conhecer melhor. Então, para terminar, gente, se nós, seres humanos, somos tão cheios de defeitos, ninguém é perfeito, por que a casa da gente tem que seguir muita perfeição? Tem que ser tudo novinho. Então, para criar essa conexão, para ter aquela casa, não vai querer sair de perto dela. Você vai querer sempre estar diariamente conectada com a sua própria casa, que eu considero o melhor lugar do mundo para se morar. A gente tem que ter um pouco dessa imperfeição, essa informalidade, acreditar que isso traz aconchego, um charme na sua decoração. Aposta nisso. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que dê o like, compartilhe se você lembrar de alguém que tem a ver com isso, né? E espero encontrar vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!